Hoje eu vim te perguntar, você é feliz? Hoje eu amanheci, ou melhor, eu não amanheci, eu passei a noite pensando nisso. O que é ser feliz? Eu tenho passado todos esses anos da minha vida buscando ser feliz. Mas tenho buscado ser feliz através do que as pessoas acham de mim ou da maneira em que elas me aceitam. E eu cheguei à conclusão que eu tenho aprendido algumas coisas. Eu tenho aprendido que, por mais difícil que seja da gente entender, a felicidade ela não está nas pessoas nem nas coisas, mas ela está em nós. Mas de que maneira essa felicidade ela pode estar em nós se não tiver Jesus no meio disso tudo? Sabe por quê? Durante todos os meus relacionamentos, posso dizer que não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de amizade, pessoas me ensinaram que por mais que eu me esforce, por mais que eu tente mudar, agradar, elas só vão escolher ficar se elas quiserem. E a gente tem mania de exaltar o defeito do outro para justificar as nossas escolhas, para justificar quando a gente não quer mais, para justificar quando a gente quer ir embora, para a gente justificar quando a gente deixa de amar ou quando a gente escolhe não amar mais. Quando a gente escolhe não confiar, né? A gente tenta justificar com o erro do outro. E eu passei essa noite e essa manhã toda aqui no meu quintal, pensando que a gente não tem o poder. Talvez você já tenha ouvido isso em várias outras falas de outras pessoas, mas a gente não tem o poder de mudar ninguém. Então, seria um exercício que a gente deveria tentar fazer, que eu estou tentando fazer, que ao invés de olhar para o defeito do outro e dizer assim, eu não fico com fulano, eu não sou amiga do ciclano, eu não continuo casada, eu não continuo porque a pessoa é assim, 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 é mais fácil eu olhar e dizer, eu não fico porque eu escolho não aceitar isso, porque eu acho que eu não aguento tal situação, porque eu aprendi que não é dessa forma, porque eu aprendi que eu mereço mais, do que a gente apenas falar que não fica ou que não, ou que escolhe não ficar, porque o outro nos trata mal, porque o outro é ignorante, porque o outro é cabeça dura, porque o outro fala muito, porque o outro é preguiçoso, ou porque é atirado demais, seja lá qual for o defeito que a gente procure, né, nas pessoas que fazem parte da nossa vida. E eu tenho aprendido que algumas pessoas elas têm escolhido ficar. Eu tenho um amigo que ele diz assim, isso daí eu acho que eu sempre falei e sempre vou falar, porque eu nunca ouvi isso de ninguém. E ele sempre diz assim, você pode ser chata como for, ter o defeito que for, mas o que eu sinto por você não vai mudar. Tu vais continuar sendo chata, vais continuar com toda a tua problemática, isso é um problema teu. E o que eu sinto por ti não vai mudar. E deveria ser assim em todos os nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente se machuca, se magoa, mas não porque o outro fez isso conosco, fez isso em nós. Por mais que seja reflexo nosso,
colocar logo a culpa no outro. Mas se a gente parar para pensar, quantos machucados a gente poderia ter evitado se a gente esperasse mais, se a gente fosse menos precipitado, se a gente conseguisse controlar mais as nossas emoções e os nossos desejos, né? Se a gente começasse a prestar atenção naquilo que a gente tem errado e procurasse não cometer os mesmos erros. Eu não estou falando de algo que é fácil de fazer, não. Ixi, é difícil, principalmente para mim. Mas eu ouvi algo que me fez entender que durante todo esse tempo eu sempre me questionei, quando alguém ia embora da minha vida, eu dizia assim: será que eu não sou boa o suficiente? E talvez seja isso que você esteja falando hoje, e é com você que eu quero falar. Talvez você esteja se sentindo que não é boa o suficiente para ser amiga de alguém, para ser o amor de alguém. Mas teve algo que o meu pastor e a minha pastora me falou, que isso ficou aqui no meu coração. E é o que eu tenho tentado viver. Todas as vezes que alguém quer ir embora da minha vida, mesmo eu sem entender, porque as pessoas dizem: você é linda, você é maravilhosa, você tem um coração bom, você é trabalhadora, você é guerreira, você... São inúmeras qualidades que você se olha e diz mesmo: mas se eu sou tudo isso, por que não querem ficar? E aí eu me lembrei do que o meu pastor e a minha pastora falaram. Eles falaram algo para mim que é o que Deus fala para nós. E é o que Deus está falando para você hoje. Eu questionei. Eu disse para o meu pastor, eu disse assim, quando eles me traziam para casa, eu disse para o meu pastor e para a minha pastora, eu disse assim: eu estou cansada. Eu estou cansada de não ser boa o suficiente para as pessoas. Nada do que eu faço, nada do que eu falo, nada faz com que elas escolham ficar. E eu estou cansada de ouvir tanto elogio e no final isso não dá em nada. E aí o meu pastor falou para mim assim: você já viu algo precioso numa loja? Você já percebeu que todo mundo olha, todo mundo acha bonito, todo mundo aprecia, elogia e todo mundo quer comprar. Mas nem todos têm condições de ter aquele objeto valioso. E assim é você. Você não é qualquer coisa. Você é uma joia preciosa que muitos olham, muitos admiram, mas que nem todos têm condição de ter. Não se preocupe, que vai chegar o dia em que Deus enviará uma pessoa que terá todas as condições de te ter e de te manter. E a gente não está falando aqui de algo financeiro, a gente não está falando aqui de dinheiro. A gente está falando de cuidar e de dar conta de ter algo precioso nas mãos. Então isso fez com que eu começasse a mudar aquilo que durante anos fez eu me sentir pequena, fez eu me sentir insignificante, fez eu me sentir insuficiente para as pessoas que estão à minha volta.
Não é algo fácil, como eu falei para vocês. Não é algo fácil a gente exercitar isso. E essa noite eu escrevi de novo no papel, para que eu não venha a esquecer aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de nós. Eu estou falando para você, pode ser que você seja uma mulher me ouvindo, mas pode ser também que você seja um homem me ouvindo, porque esses tipos de sentimento de rejeição, esses tipos de sentimento que nos levam a nos sentir pequenas e insuficientes para as pessoas, não escolhe sexo nem gênero, né? Pode acontecer com qualquer um de nós. E eu escrevi aquilo que Deus diz que eu sou. Se você começar a tomar para si aquilo que Deus diz que você é, você não aceitará ser diminuída, ser desprezada. Você não aceitará receber migalhas de qualquer sentimento que seja. Pois foi isso que eu comecei a fazer há alguns meses atrás e que eu preciso estar treinando e eu quero te levar a treinar também, a sempre pensar dessa forma. Eu sou uma joia preciosa. Eu sou filha de um rei que me ama tanto, de um rei todo-poderoso, que por seu amor deu a vida por mim numa cruz. E se ele me amou desse jeito, eu não mereço nada menos que isso. Se ele diz que eu sou filha de um rei, eu posso ter tudo de melhor que há nessa terra. Então não tem por que eu mendigar atenção, afeto e muito menos carinho e amor de alguém. Pois isso tudo está à minha disposição. Basta eu chamar: Pai, eis tua filha aqui. Vem cuidar de mim, vem me envolver com teu amor. E nesse momento, assim como eu, você vai sentir o amor de Deus a te envolver, a te abraçar. Você vai sentir Ele enxugar as tuas lágrimas, porque sim, a gente chora quando esses sentimentos eles estão à nossa volta. E que a gente possa começar a não buscar defeitos em nós, porque defeitos todos nós temos. Mas se a gente concentrar todas as nossas forças nos nossos defeitos, a gente vai todo tempo fazer com que o inimigo, que eu gosto de falar assim, inimigo, é o inimigo, porque tudo aquilo que vem diferente do que Deus fala a teu respeito, que não é de Deus, é parte do maligno, a própria palavra fala, tá? Então tudo que não vem de Deus é do maligno, não tem outra forma de falar. Então tudo aquilo que o inimigo tenta colocar dentro de você, na sua mente, no seu coração, dizendo que você não é boa o suficiente, que você não presta, que talvez alguém te amasse se você fosse mais magra, mais bonita, se o teu cabelo fosse diferente, se o teu jeito de falar fosse outro. Nada disso importa para Deus. Ele nos ama do jeito que nós somos, não que a gente não precise melhorar, mas a gente não pode passar a vida toda tentando mudar quem somos para agradar aqueles que escolheram ir. Porque vai chegar um dia que alguém vai escolher ficar ao teu lado. Para Deus nos amar, nós não precisamos nos esforçar. Não é uma troca. Não é eu faço
e Deus me ama. Não é eu mudo e Deus me ama. Eu melhoro e Deus me ama. Não. Ele escolheu me amar e por isso eu mudo, eu melhoro, eu sou transformada. E é assim que nós devemos agir com os nossos relacionamentos. Que a gente possa escolher amar, independente dos erros, independente das falhas, independente dos defeitos, independente do corpo, independente da fala, independente de qualquer coisa. Que você escolha amar alguém. Que alguém te escolha te amar. Que alguém escolha amar você sem precisar com que você se esforce para isso. Porque o amor, ele não se compra, ele não se vende. O amor, ele se dá de graça e de graça o recebe. Era o que eu queria compartilhar com você esse dia, essa manhã. Que você não se preocupe em mudar quem está à sua volta, mas que você passe a olhar para dentro de você e mude aquilo que você pode mudar. Não para agradar ninguém, mas para entender aquilo que Deus diz ao teu respeito. Você é uma joia rara, uma pedra preciosa, filha e filho de um rei todo-poderoso, que pagou um preço muito alto para te ver feliz, para te dar a vida eterna, para te dar a liberdade e para te dar tudo o que há de melhor nessa terra. Não aceite menos que isso de ninguém. Fique na paz, fique com Deus. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você.